Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma temporada do Cine Direito. Eu sou o apresentador José Rodrigues e eu convido você a explorarmos aí esta nova temporada com filmes que relacionam ao direito urbanístico. Então vamos falar sobre diversos temas e suas representações na sociedade. Vem comigo até o final que você vai descobrir tudo sobre o filme que a gente vai falar hoje, hein? Eu estou aqui com o nosso convidado especial, ele que é o Dr. Rodrigo Bicalho, advogado especializado no direito urbanístico e imobiliário, além de ser conselheiro jurídico do Secov, conselheiro jurídico do Sinduscom e também ganhador do prêmio Master Imobiliário de Federação Internacional das Profissões Imobiliárias. Olha, doutor, é muita coisa. Não tinha que ser o senhor para falar sobre esse filme, que é muito importante, que a gente vai contar sobre ele já já. Não, que isso, uma grande satisfação estar aqui, José, muito obrigado e parabéns a vocês por essa iniciativa, esse programa que é extremamente interessante e pela escolha do direito urbanístico, que a gente vê que cada vez mais ele está de interesse da sociedade, né? O direito urbanístico que era praticamente de interesse de advogados e arquitetos urbanistas que faziam a aprovação das leis, hoje, na verdade, está no debate nos portais de internet, nos jornais, na televisão, as pessoas curiosas para saber para onde vão as mudanças da sua cidade, contestando, propondo. Então, eu acho que é um tema que cada vez mais vem permeando, né, todos os setores da sociedade. Parabéns pela escolha. É isso, muito obrigado pela sua presença, doutor. E já vamos falar sobre o nosso filme, né? O nosso filme Aquários, de 2016, de Kleber Mendonça Filho. É um filme ali muito importante para a época e que fala sobre a história de Clara, né? A Clara era uma aposentada, jornalista de 65 anos, que vivia ali no condomínio chamado Aquários, de mesmo nome do filme. A partir disso, né, da vivência dela ali, ela recebe uma proposta de uma construtora que já comprou todos os apartamentos ali, só sobrou o apartamento dela. Durante todo esse processo, ela acaba recusando essa oferta e, infelizmente, ela acaba recebendo diversos tipos de assédio por conta dessa recusa. Doutor, vamos começar o nosso bate-papo, vamos falar sobre aí esse filme que é um marco, sobre o olhar jurídico, sobre essa análise ali. Eu acho que você que está aí do lado nunca viu o Aquários assim com essa ótica jurídica, você vai saber hoje conosco, hein? E a primeira pergunta nossa é, doutor, ali durante a trajetória da Clara, o conflito vivido pela protagonista pode ser interpretado como uma violação ao direito de vizinhança ou se insere mais amplamente na lógica da especulação imobiliária? Joia. O filme é extremamente inteligente, né, muito interessante, ele mexe muito com essa temática, que ele foca na pessoa da Clara, mas a partir dela, né, extrapola para esses conflitos que vivem na sociedade, nas cidades que passam por transformações urbanas, né, pela chegada do mercado imobiliário com maior força em determinadas áreas, e justamente esta busca pela compra de terrenos e resistência de parte dos moradores com relação a isso, né? É muito interessante, eu acho que passa mais por essa questão da especulação imobiliária do que propriamente pelo direito de vizinhança, né? Então, como você bem colocou, a Clara ela é a última moradora de um prédio em que os vizinhos todos cederam às propostas feitas pela incorporadora, pela construtora, venderam seus apartamentos e a construtora precisa comprar o dela para demolir aquele prédio e fazer um prédio maior, mais moderno, diferente, né, daquele prédio tradicional que está lá na Praia de Boa Viagem. Então eu acho que simboliza bem essa situação, né, da busca por novos terrenos, pela valorização imobiliária trazida nos lugares de maior apelo de mercado nas cidades, e aqueles moradores, alguns, né, que têm interesse em vender seus imóveis participando dessa valorização, e outros que, por razões diversas e legítimas, né, muitas vezes não querem vender, resistem a essa pressão, e aí o filme coloca, né, até de uma forma
exagerada, né? Esse assédio imobiliário da construtora de uma forma bastante intensa, né? Sobre ela, até com práticas ilícitas, até talvez criminais, né? Em algumas, na forma como é, que se vai além de uma mera tentativa de compra, né? Se procura provocar ali um ambiente para ela insalubre, extremamente inseguro, de incômodo, né, de perturbação. Então é muito interessante porque ele retrata bastante esse conflito, às vezes de uma forma até exagerada, mas interessante para poder pintar esse quadro, né? Exato, e é muito representado esses dois interesses, né? Tanto o interesse da Clara, que quer prosseguir, tanto como os interesses do mercado ali imobiliário, que quer ali avançar com novas construções, com novos projetos ali que podem melhorar ali o urbano daquela cidade ali, daquele local. E a nossa segunda pergunta fala muito sobre isso, doutor. Como o filme problematiza o conceito de função social da propriedade urbana frente aos interesses do mercado? Isso é bastante interessante também, e o filme ele tem um caráter dúbio, né? Porque, na verdade, quando a gente olha a Clara, ela é uma pessoa forte, uma pessoa determinada, do contrário, não conseguiria resistir daquela forma que ela faz, praticamente sozinha, né? É uma pessoa que venceu o câncer na juventude e que luta ali resistindo na venda do seu apartamento, né? É interessante porque quando você vê esses conflitos, você tem um conflito da pessoa que quer preservar sua casa, não quer vender e tem a sua paz perturbada por quem quer comprar de qualquer jeito, né? Então você tem ali a preservação daquela propriedade versus, né, o interesse de transformação daquela propriedade em algo diferente, né? Mas você também tem um outro conflito que aparece às vezes um pouco velado, porque na verdade existe também parte da sociedade e parte dos vizinhos que quer aquela transformação e que no filme aparece ora os filhos dela, né, falando, mãe, quanto é o valor? 2 milhões de reais por esse apartamento? Nossa, por que a senhora não vende? Por que a senhora vive nessa situação? Seria ótimo. Né? E ela até gera um conflito entre ela e os filhos, e até uma parte com os vizinhos também, né? Porque alguns vizinhos, na verdade, trocaram seu apartamento por outros apartamentos lá no futuro, que seriam entregues no futuro pela construtora, quando demolisse o prédio, né? Então tem uma cena emblemática em que ela está ali na praia, e aparece um vizinho e eles começam a conversar e ele fala, eu sou fulano, que eu era criança, filho da dona não sei o quê. E como é que tá sua família? Ela falou assim, não tá bem não, porque nós estamos esperando até hoje você sair do prédio para a gente receber o que a gente vendeu para a incorporadora. Se a senhora não acha que está sendo egoísta? Então, nesta forma, né, também coloca a função social da propriedade, assim, o direito dela de ali permanecer e resistir, mas por outro lado também, né, até que ponto aquele edifício com uma única moradora que poderia se transformar num prédio com diversos apartamentos também está, né, daquela forma cumprindo ou não a função social. Então é interessante porque o Kleber ele joga com essas situações da heroína, mas em alguns aspectos também, né, a postura dela colocada também sob uma certa análise, o que enriquece mais o filme, é bastante interessante. De fato, realmente, agora com essa análise a gente pode observar cada cena, inclusive essa resistência da Clara, né, acho que ela está ali mais pelas memórias, pelo local que ela construiu ali. A memória afetiva, né, e aquela referência da vida dela. O filme aparece muito da infância, da juventude, né, onde ela criou os filhos e, de fato, é uma relação que a gente tem que entender, respeitar, né, uma coisa que vai se perdendo, inclusive, né, na sociedade. São questões interessantes. Sim, e a nossa próxima pergunta fala muito sobre isso, né, doutor? A resistência individual de Clara pode ser vista como uma forma de defesa do direito à cidade? Acho que pode. Né? A gente tem hoje um debate muito vivo, né, sobre o direito à cidade, o direito, né, à preservação do patrimônio, o direito da preservação cultural e também o direito à moradia. E quando a gente pensa em direito em novas moradias, ele muitas vezes pode eventualmente até conflitar, né, com essa questão da preservação de bairros e tudo mais. A gente tem uma discussão hoje grande em São Paulo e outros centros também, e o filme também foca Recife, também como uma referência nesse sentido, em que você tem ali um potencial conflito, né, entre a preservação de determinadas áreas, e para isso você tem o patrimônio histórico, né, o tombamento de imóveis quando ele tem um valor artístico, arquitetônico, arqueológico, cultural, histórico a ser preservado,
né? Que gera essa preservação deste bem, mas quando não existe essa proteção patrimonial por não se justificar em muitas situações, né? Existe esse assédio do mercado imobiliário, que ele é um assédio que até certo ponto é legítimo, e ele pode deixar de ser legítimo, ser até violento, como acontece e é retratado, né, no filme. E aí aparece ela como uma pessoa resistente, e simboliza a resistência dela pessoal, mas também simboliza uma parte da sociedade, moradores de determinados bairros, né, que têm se mostrado extremamente incomodados com a verticalização, a chegada de transporte público de massa e novos moradores. E aí a gente precisa ponderar, né? Essas pessoas que precisam de habitação não têm direito a morar naquele bairro, né? Para isso não precisa ter nova oferta de moradias, mas a que custo, né, daqueles moradores, da preservação da memória daquele bairro que tinha uma determinada dinâmica. Então é muito interessante porque, ao mesmo tempo em que ele coloca ela como uma pessoa de muita força e determinação, e ele enfatiza esse lado do mercado imobiliário muito predador, né, que em muitas situações também existe, né? Ele, por outro lado, ele também coloca, sem uma definição clara, né, esse conflito que existe no desenvolvimento das cidades, que é bem interessante. Mas estamos chegando ao fim, doutor, do nosso bate-papo. Deixo aí o espaço para você fazer alguma reflexão sobre o filme ou trazer algum projeto que esteja rolando aí na sua vida profissional, acadêmica. Fique à vontade, o espaço é todo seu. Não, tá ótimo. O que eu acho importante, né, a gente está aqui discutindo a questão do urbanismo, e o urbanismo ele se traduz muito também nas discussões de planos diretores da cidade, de lei de zoneamento da cidade, de discussão onde pode construir, onde pode verticalizar. Nós vamos passar aqui na cidade de São Paulo 2029 por uma revisão de plano diretor. Então, em breve, o ano que vem, 2028, todos esses estudos e discussões vão estar, né, iniciando. Eu acho que proponho a todos que participem, se interem, contribuam, para que a gente possa ter uma cidade mais participativa no seu desenvolvimento. Trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. E agradeço também você aí de casa que acompanhou a gente até aqui. É claro, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe, né? Fortaleça esse assunto sobre o direito urbanístico e, é claro, também sobre o cinema.